acompanhar tudo. Eu dei uma olhada na agenda, fiquei interessada em um monte de coisa. E a gente ainda consegue, né? Todo mundo está fazendo evento online, então você ainda tem acesso a todos os eventos de outros lugares, outros países. Mas isso só demonstra a importância que é a temática do monitoramento e avaliação vem ganhando, né? E isso mostra a relevância dessa conversa também que a gente vai ter hoje, né? A gente fez na Fundação João Pinheiro um evento na terça-feira, em parceria também com a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação e a Epping of Prats, e a gente ficou muito surpreso com o público que a gente teve, né? Bastante gente muito interessante, muito interessado, os feedbacks que a gente recebeu também, ainda aprendendo um pouco a manejar os eventos online. A gente, o ano passado, tinha feito um evento grande presencial, né, cheio de aglomeração, e não tinha muita certeza de como é que seria esse ano, e para nossa surpresa, foi também muito positivo, né? Então, só para dizer que eu acho que é isso, essa agenda vem ganhando importância, isso revela, né, a pertinência dessa temática das diretrizes para a prática de avaliação no Brasil, né? Então, ou seja, se antes a gente tinha que fazer um grande esforço para instituir a agenda de monitoramento e avaliação nas organizações, agora a gente já começa a caminhar para discutir a qualidade, né, dessas avaliações. Eu acho que isso é um ganho importante, né, para a gente. Então, só essa abertura rápida e passando já para a leitura da agenda, a ideia é que a gente fale, então, um pouquinho, contextualize, né, essa temática, como é que ela tem acontecido no âmbito da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, em parceria com o GIF. Então, vou contextualizar rapidamente esses passos. Em seguida, a gente faz uma apresentação desses porquês, né, em torno das diretrizes, com a apresentação do Rogério, da Márcia e da Camila, né, breves apresentações, e depois a gente já abre para a gente poder vocalizar aí nossas reflexões e nossas perguntas sobre o tema, né? E aí, bom, a gente também, para lembrar que a gente vai passar aqui no chat um link para uma avaliação sobre esse evento, que para a gente é muito importante. Ele compõe também o material das diretrizes, e a gente encerra, então, em torno das 19, certo? Esse é o nosso combinado de agenda rápida. E aí, bom, posso passar para contextualização, Márcia? Só para a gente falar rapidinho onde que nós estamos. Inicialmente, então, para compartilhar com esse grupo, é importante, né, que todo mundo saiba que existe um grupo tratando desse assunto. Esse grupo é formado basicamente pela Márcia, representando a rede, né, um pouco na interlocução com nós demais diretoras. Acho que a Fátima apareceu aí, depois eu não vi ela mais. Acho que a Fátima também. Então, nós 3 diretoras, né, da Rede Brasileira, Fátima, Márcia e eu. Márcia tocando um pouco mais essa agenda, junto com o pessoal do GIF, né, basicamente Camila e Ana, e Rogério, né, convidado, especialista na área, que tem participado também e tem centrado esforços aí junto conosco nesse desafio. Então, a primeira etapa foi um pouco uma validação do documento já produzido pela RELAC, né? Para quem não sabe, a RELAC é uma rede de redes e representa, então, as redes latino-americanas e do Caribe. Eles tiveram um grande esforço de fazer um documento sobre os padrões, sobre os estándares de avaliação, e a gente basicamente fez uma tradução desse documento com algumas adequações para a realidade brasileira, né? Essa então foi a primeira etapa. Depois disso, a gente passou por uma etapa de entrevista com 17 especialistas. É nessa etapa, na verdade, que nós estamos nesse momento. Então, pessoas com reconhecimento na área, que têm discutido e têm atuado neste campo, estão sendo consultadas nesse momento,
consultadas nesse sentido de pensar um pouco e validar e acrescer ao documento da RELAC. Em seguida, a gente passa por uma pesquisa online, um survey eletrônico, para outros tantos especialistas na área de avaliação. Em seguida, isso tudo vai gerando, né, documentos e versões desse documento. E em seguida a gente passa para a etapa 4, que são as rodadas de diálogo. Então, a ideia é que a gente produza diferentes momentos de diálogo e interação com essas versões que estão sendo produzidas. E, finalmente, na última etapa, a ideia é que a gente, então, tenha um grande documento, né, validado, revisto e avaliado por muitos especialistas, que possa ser debatido e lançado, se tudo der certo, no nosso seminário online da Rede Brasileira, agora em agosto. A gente tinha pretensão de fazer um seminário presencial em Salvador, estava tudo organizado para isso, mas a pandemia, então, fez com que a gente mudasse os planos. Então, a gente está adiando o seminário presencial para o ano que vem e estamos formatando um seminário online para esse ano, né? E, nesse momento, a gente faria também a grande apresentação da última versão desse documento, né? Basicamente é isso, e queria, então, agora rapidamente apresentar Márcia, Camila e Rogério, que vão falar para a gente um pouco de como tem se dado essas etapas, esses encontros e os desafios aí que eles têm se deparado nesse processo. O Rogério é doutor em saúde pública pela USP, é psicanalista pelo CEP São Paulo, é sócio da Pacto, Organizações Regenerativas, e estudou avaliação de programas na Western Michigan University. Tem vasta experiência em avaliação e facilitação de processos e é cofundador e conselheiro da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, e uma pessoa que a gente pode contar sempre. E eu já agradeço de antemão toda a ajuda que ele sempre nos deu, né, na rede e em outros espaços aí. Márcia é engenheira civil, mestre em administração pública pelo Instituto Universitário de Lisboa e está agora com um doutorado em andamento na Claremont Graduate University, está lá na Califórnia, é de lá que ela fala com a gente, é consultora na área de monitoramento e avaliação há 17 anos, e é fundadora e diretora da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Camila é formada em Administração Pública, com pós e mestrado em Avaliação pela Universidade de Madrid, trabalha com avaliação desde 2008 e hoje é coordenadora da Agenda de Avaliação do GIF e consultora independente em avaliação. A gente contou também com a ajuda da Ana Lúcia Lima, que não pode estar hoje com a gente, mas contribuiu também. A Ana é economista de formação e é sócia proprietária da Conhecimento Social, Estratégia e Gestão, cofundadora e consultora institucional da Rede de Conhecimento Social e sócia fundadora do Todos pela Educação. Então, com essas apresentações aí de todos, podemos começar com os porquês. Você está no mudo, Márcia. Ok. Desculpa, eu fico meio perdida aqui com a operação do Zoom. Às vezes me atrapalho aqui um pouco. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim, ok. Aqui eu queria falar brevemente sobre as reflexões que a gente tem feito baseadas nas nossas experiências, né? Existem muitos fatores que podem influir na qualidade de uma avaliação. E esses fatores, eles moram em diferentes atores. Existe a demanda. A demanda precisa especificar bem o que ela está querendo avaliar. Ela precisa ter muita clareza sobre os propósitos da avaliação.
ela precisa pensar previamente nas questões, na metodologia, nas abordagens, ela precisa especificar os requisitos de quem estará envolvido na realização dessas avaliações, sejam elas internas, sejam elas externas, e elas têm que ter noção dos recursos. Quando eu digo isso, eu digo que alguém que encomenda uma avaliação tem que saber mais ou menos quanto essa avaliação vai custar e quanto essa avaliação vai demorar. A gente vê muita gente encomendando avaliação achando que em 3 meses ela vai ter uma resposta, e às vezes isso não é possível. Então, vejam que uma série de habilidades e conhecimentos que estão relacionados diretamente com o campo da avaliação, outros não, né? Outros são habilidades de comunicação, são habilidades de gestão de projetos, que têm que estar reunidos em quem está demandando e comissionando uma avaliação. E isso, nem todas essas habilidades e conhecimentos são coisas que a gente aprende na escola, às vezes a gente aprende na vida profissional. Do lado da oferta, tem que ter um rebatimento de todo esse conhecimento, toda essa capacidade, de modo que quem vai conduzir a avaliação, quem vai executar a avaliação, entenda bem o objeto, valide esse entendimento e aí saiba usar instrumentos que ajudam nesse entendimento, como modelo lógico, hoje em dia mais teoria de mudança. Tem que também ajudar, às vezes, ou validar também o entendimento das questões de avaliação, do que é importante na avaliação, que princípios estão por trás dessa avaliação, saber propor e negociar uma metodologia, né? Às vezes o demandante quer um tipo de metodologia, mas o avaliador acha que aquela não é muito adequada e vai tentando negociar. Então, essa habilidade de negociar é importante. Quando se trata de uma equipe, né, alocar os profissionais adequados nos lugares adequados, fazer toda a gestão da avaliação, essa coisa dos recursos, do tempo, de entregar os produtos, de cumprir o cronograma e fazer, bom, isso é acho que o mais difícil, né? Produzir as evidências confiáveis, dados de qualidade, boas análises quantitativas, qualitativas e as recomendações, que sempre são pontos sensíveis de uma avaliação. E aí, comunicar bem os resultados e a comunicação em todas essas etapas da avaliação é super importante. E quem vai tomar decisões, e nem sempre esses dois grupos coincidem, nem sempre o demandante é o que toma decisões, mas quem está tomando decisões tem que usar os resultados para aprimorar ou descontinuar o programa, são decisões às vezes muito difíceis, e para ampliar o aprendizado organizacional, né? Para fazer com que aquele aprendizado que vem sempre de um processo avaliativo, ele se espalhe, né, nas equipes, nas áreas da organização, para que isso se incorpore nas estratégias organizacionais. Então, se toda essa listinha aí de todos esses principais atores, claro, tem outros atores que eu não mencionei aqui, os beneficiários também precisam entender o que são os processos avaliativos, todas essa lista de tarefas tem que ser feita com qualidade, tem que ser feita com ética, tem que ser feita de uma maneira profissional, e é disso que trata o conjunto de diretrizes e de padrões, sei lá, futuros que esse trabalho está buscando. Uma outra figurinha que eu queria mostrar é assim, claro que a qualidade desse trabalho depende desse movimento de profissionalização, e esses são 4 pilares que foram conceitualizados na Eval Agenda, né, que é um dos produtos do projeto Eval Partners, que, bom, para que tudo aquilo aconteça com qualidade, é preciso formação, né? É preciso educação, que as pessoas tenham acesso a boas oportunidades de formação e avaliação. É preciso gestão do conhecimento, ou seja, todo esse conhecimento que tem sido produzido na área de avaliação no Brasil e no mundo, que ele esteja disponível
que as pessoas possam aprender com outros casos, que as pessoas possam ter acesso a diferentes abordagens metodológicas que aparecem aos borbotões, né, ao longo das últimas décadas, aqui principalmente na Europa e tudo. As pessoas precisam ter as diretrizes e princípios, né, o guia, né, a direção que tem que ser seguida quando você vai empreender uma avaliação. E acho que isso é um passo futuro para nós, né? Definir as capacidades e competências necessárias para conseguir cumprir essas diretrizes e princípios. Então, é só para estruturar um pouco dentro dessa estrutura que a rede tem atuado, nossos projetos que já foram desenhados no planejamento estratégico que a gente teve em 2015, do qual o Rogério foi peça fundamental. Nossas ações elas estão buscando tocar em todos esses 4 pilares, né, para que a gente possa ter um campo no Brasil desenvolvido. Aí eu convido então a Camila, porque essa parceria com o GIF, né? O GIF representa aí mais de 100 institutos, fundações, empresas, mais de 100 organizações que são investidores sociais privados, ou seja, investem em programas que complementam as políticas públicas na área social, e eles têm, enquanto organização, tido bastante engajamento e interesse em aprimorar os conhecimentos, o campo da avaliação para esses investidores sociais privados, tem promovido seminários, tem feito publicações e criaram recentemente um grupo dentro do GIF sobre avaliação, e é esse grupo que a Camila representa, é com esse grupo que a gente tem interagido para fazer essas diretrizes de forma plural e de forma negociada. Obrigada, Márcia. Bem-vinda. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiro, obrigada a Márcia, a Mila, a Carol, o Rogério, por organizarem esse encontro. Como a Márcia falava, né, o meu lugar hoje de fala, ele é muito um lugar que representa o GIF, né, que representa essa demanda que a Márcia colocou ali. O GIF, enquanto instituição, ele tem, hoje, como a Márcia falava, ele tem hoje 160 associados, e enquanto o trabalho do GIF como um todo, a gente sempre tem procurado, em várias redes temáticas, né, oferecer orientações e guias e parâmetros para que essa atuação seja feita com diretrizes, com princípios que orientem a qualidade do trabalho das redes. E isso agora também ele entra dentro dessa agenda de avaliação do GIF que eu coordeno. E eu queria falar um pouquinho, rapidinho, a minha fala era um pouco mais, assim, do ponto de vista do investidor social privado, por que a gente acredita que é relevante esse trabalho que está sendo feito. Então, só para contextualizar, a agenda de avaliação do GIF, ela é o braço do GIF que tem como missão fomentar a cultura de avaliação entre os associados e, com isso, repercutir nos demais setores da sociedade civil, né? Então, a gente espera que, com o nosso trabalho, a gente possa ter uma cultura de avaliação difundida, fortalecida e legitimada no investimento social privado, e processos avaliativos qualificados e de referência, né? Então, como a Márcia comentava, a gente trabalha em 3 pilares, um deles é a produção de conteúdos, então temos produzido notas técnicas, a gente está desenvolvendo rubricas de avaliação agora para essa atuação no cenário de emergência, algumas matérias e produtos audiovisuais que a gente vai subir no site que a gente tem produzido. Tem uma parte que é de curadoria e difusão de conteúdos e a promoção de troca de conhecimento sobre avaliação entre os investidores sociais. Então, quando surgiu essa proposta, na verdade foi um
um desejo que nasce um filho que nasce de duas barrigas ao mesmo tempo, porque ele estava sendo ali pensado pela rede ao mesmo tempo dentro do GIF. E aí a gente percebeu que tinha esse potencial para fazer um trabalho que fosse maior, né? Que olhasse para o campo da avaliação como um todo. Aí, Márcia, pode passar, por favor, para mim? O que a gente percebe, assim, por que a gente decidiu empreender, né, nessa jornada junto com a rede? A gente percebe é que, de fato, a avaliação ela tem tido cada vez mais importância, né, no setor da filantropia e do investimento social. E a gente percebe também, por parte dos investidores, uma crescente demanda por orientações para a obtenção de avaliações de qualidade. Então, a gente tem no investimento social privado um crescente número de organizações que investem em monitoramento, que investem em avaliação, que investem na capacitação dos seus profissionais, mas grande parte ainda tem muita dificuldade, enquanto lado da demanda, né, de garantir que as avaliações que eles estão financiando são avaliações que eles se sentem seguros para que as avaliações sejam avaliações de qualidade, que tragam resultados que sejam positivos para eles e que tenham utilidade, né? Então, assim, eu ouvindo a Márcia falando, né, eu senti muito esse pessoal representado na fala dela, né? Porque para nós, assim, ter padrões de qualidade para investimento social privado ajudará a demanda seguramente a conseguir definir critérios nessa seleção de proposta, na aprovação de um desenho de avaliação, de como fazer essa gestão da avaliação, mas não a gestão que é aquela gestão que faz o avaliador, mas é a ponte entre o avaliador e os outros elos da sua cadeia, né, da sua rede, de todos os outros atores que estão envolvidos. E especialmente no uso e compartilhamento de resultados. Então, a proposta não é que a gente tenha diretrizes e princípios que vão engessar as pessoas para dizer onde elas têm que seguir, mas sim é aquele norte, onde que a gente não... elementos que vão ajudar a gente a saber se a gente está indo no caminho certo para ter a avaliação com a qualidade que a gente espera, né? E aí, a gente também fica pensando, Márcia, pode passar, por favor? Bom, como eu acho que grande parte de vocês já sabem, né, existem diretrizes, né, e parâmetros mundo afora, né, e cada um deles, ele olha para o seu próprio contexto, né? Quando a gente entra no site do Better Evaluation, que grande parte das pessoas aqui deve utilizar com frequência, a gente encontra ali inúmeros estándares, né? Então, a gente tem na Nova Zelândia, a gente tem os estándares específicos para os grupos que trabalham dentro do âmbito das Nações Unidas, a gente tem os próprios estándares que foram produzidos pela RELAC, na África tem alguns, e a gente hoje sente essa necessidade de ter uns parâmetros que dialoguem com as múltiplas realidades que a gente tem aqui no Brasil. Então, por isso que também a gente tem investido nesse esforço conjunto de produzir esse material junto com a rede e que ele seja também útil para os diferentes atores, né, que estão presentes na avaliação, porque o Brasil, acho que ele é muito múltiplo e o campo da avaliação também em muitos aspectos. Então, não só nas áreas temáticas, mas a gente tem, por exemplo, do lado da rede, a gente vê que tem muitas pessoas que fazem parte do poder público e de universidades, mas a gente também tem outros atores importantes, como as pessoas que estão no investimento social privado ou que trabalham com organismos internacionais que têm que se sentir contemplados ali nesses diretrizes e princípios. Então, assim, a nossa contribuição tem sido trazer para esse trabalho que a rede está fazendo o olhar do investidor, e não só o olhar do investidor, mas a gente está com o desafio de conseguir incorporar o olhar dos financiados, né, que são
os grantees que recebem os financiamentos, porque, no fundo, são aquelas organizações que também têm muito interesse nas avaliações, mas que acabam sendo o lado mais frágil, né, da nossa cadeia, e a quem as avaliações devem dar respostas. E então a gente está trazendo esse olhar para dentro do trabalho que a rede tem feito. Aí eu queria passar a palavra agora, acho que para o Rogério, para ele contar um pouco do que tem sido feito nessa parte de levantamento, né, dessa escuta e um pouco dos porquês a partir do ponto de vista, enfim, deles que estão tocando o trabalho ali mais na ponta. Obrigada, pessoal, é isso. Legal, obrigado, Camila. Vou seguir aqui então, tá? Para os meus 10 minutinhos. E não vou usar slides, tá, gente? Uma conversa aqui com vocês. Bom, primeiro só agradecer muito a Carol, a Márcia e a Camila aí que antecederam aqui a minha fala. Enfim, e agradecer essencialmente pelo convite para participar desse processo, contribuir com essa construção, né? Está sendo muito legal e a gente vai dar notícias disso um pouquinho hoje, né? Mas em breve aí nas várias etapas que estão previstas nesse processo. Bom, eu primeiro quero lembrar que tem um outro colega nosso, que é o Max Gasparini, que está até aqui nessa galeria aqui de 43 pessoas, que também está envolvido nesse processo de trabalho, está tocando comigo, né, as entrevistas e análises nesse momento. E também a gente tem aqui a Martina, eu acho que ela está online ainda, está assim, que ela tanto foi uma das disparadoras desse processo, né, com a rede, quanto é uma das 17 especialistas que está sendo escutada nessas semanas, né? Então, queria também agradecer muito a Martina, o Max, e que bom que eles estão aqui para ajudar a nossa conversa. E aí, eu quero, acho que primeiro comentar, né, que acho que a apresentação da Camila ilumina isso, mas é sempre oportuno dizer, o Brasil tem uma larga trajetória, né, de prática e de produção em avaliação. Obviamente que o modus operandi brasileiro, né, distribui a avaliação dentro de várias outras ciências, né, especialmente a saúde e a educação. Então, nós temos diversos autores muito interessantes e muito reconhecidos nos seus campos profissionais. Muitos deles, inclusive, muito preocupados com a qualidade das avaliações, e alguns deles engajados, seja na Associação Brasileira de Avaliação Educacional, que é a ABAV, ou no grupo das avaliações institucionais, como a Denise Leite, o Dias Sobrinho, que ajudaram muito a formular esse conceito, né, do ensino superior no Brasil, né, das avaliações do ensino superior, todo o grupo da área de saúde, né, dentro da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, a Abrasco, que tem um grupo de trabalho já há muitos anos dedicado a essa agenda, com congressos anuais específicos, né, e intensa produção. E a gente, nesse momento, né, toma tudo isso como tributário do trabalho que a gente está fazendo, ou seja, tentar, a partir da vivência prática e das reflexões teóricas desses grupos, encontrar uma declaração, uma primeira versão, né, de diretrizes, de orientadores que fomentem a qualificação, né, das práticas de avaliação de programas, de projetos e de políticas sociais, enfim, no Brasil. Obviamente, nós também valorizamos muito, né, o trabalho que a RELAC fez anteriormente, a rede latino-americana, com a sua publicação, da qual alguns brasileiros, inclusive, participaram,
Por sua vez, a RELAC foi buscar na OCDE, nos grupos da ONU que trabalham com essa questão, no Joint Committee e na própria American Evaluation Association. Então, tem uma rede aí produzindo, né, pensamento sobre qualidade avaliativa há muito tempo, e nos pareceu que era mais do que a hora de ter um texto e uma declaração técnica e política e ética brasileira, né, forjada nesse momento aí da nossa história. Então é muito bacana estar nesse processo, nesse momento, né, que ele não deixa de ser uma colheita de toda essa história e também uma semente de um processo novo que vai amadurecer. E nesse sentido, acho que nós, nesse momento, estamos escutando especialistas, né? E nós começamos desse modo porque entendemos que era importante conversar com pessoas que estão profundamente mergulhadas na prática avaliativa e, ao mesmo tempo, que têm produção teórica de qualidade em avaliação, né? Porque a gente queria estar o mais perto possível do estado da arte da avaliação no Brasil. Então, esses 17, na verdade, se converteram em, acho que em 18 especialistas que a gente está ouvindo, quase todos já foram escutados, né? Vem exatamente com a intenção de, a partir de uma síntese do documento da RELAC que nós produzimos, construir, alcançar uma versão, digamos, mais brasileira, né, mais tropical dessas declarações e, a partir disso, né, fazer discussões com a comunidade avaliativa brasileira para que esse material vá evoluindo e que a gente tenha, então, uma publicação em setembro. E daquilo que nós temos escutado, né, acho que tem alguns destaques importantes a fazer, que são os seguintes. Primeiro, uma preocupação grande dos especialistas com a teoria de valor, né? Ou seja, com o modo como nós temos produzido juízo de valor nas avaliações que estamos fazendo. E uma recomendação de que as diretrizes procurem cuidar disso, né? Esse que é, para alguns autores, o ponto absolutamente espinha dorsal, né, da prática avaliativa, né, as teorias de valoração. Para outros, no mínimo, um tema político fundamental, né? E, de todo modo, um componente muito importante da prática, né? Apontado por vários autores. Então, acho que há uma demanda importante sobre isso, e, como vocês verão, isso já será um acréscimo muito interessante ao que a RELAC havia até então produzido, né? Já que aquele documento trata pouco dessa questão. Uma segunda, acho que, produção que vem aparecendo é também uma preocupação com a teoria do uso, né? E a teoria do uso, ela tem relações com os mais pragmáticos, né, que vão sempre relacionar a avaliação com tomada de decisão, e obviamente isso é indiscutivelmente um componente da teoria do uso, mas há várias outras possibilidades de uso, né? E alguns dos especialistas que a gente está escutando trouxeram isso com muita atenção, né? A produção de conhecimento, a definição de objetos, a formulação política, várias outras etapas ou várias outras possibilidades a partir das avaliações que excedem, né, a teoria do uso relacionada à tomada de decisão. Então, isso eu queria marcar, acho que essencialmente esses dois pontos, porque eu acho que eles já suplantam aquilo que a RELAC produziu até aqui e, em alguma medida, talvez sejam capazes de trazer algumas notícias importantes para além já também do que as diretrizes do Joint Committee, né, formularam já há muitos anos e que tem como referência, né?
O terceiro e último ponto que vem dos especialistas, e que acho que para mim é muito caro, mas é a história de que toda a formulação de diretrizes, ela, ao mesmo tempo que ela tem muita potência, ela tem muito risco, né? Porque nós caminhamos num polo entre um tipo de prática prescritiva, né? E que aparece como uma receita, uma prescrição, uma obrigação de qualidade que deve ser cumprida por todos, um imperativo e que pode produzir muitos incômodos, tendo em vista que a gente sabe que a realidade não consegue admitir, né, todas as expectativas que a gente tem para ela. Há sempre uma tensão, né, entre o que a gente deseja e o que a gente pode, ou o que a gente deseja e o que acontece. Então tem um polo aí, né, que nos puxa para ser prescritivos e que a gente tem que acho que a gente tem que resistir bastante, tem que ter muita inteligência nesse processo de formulação. Mas, por outro lado, né, o outro lado desse polo é um polo do deixa como tá, porque esse mercado aí de avaliadores, de compra e venda vai se regular e o pessoal vai acabar fazendo certo e quem não fizer certo, o mercado vai expelir. Enfim, que é o argumento liberal, né, radical, e que refuta toda a ideia de qualquer prática de regulação, né, de parâmetro. E a gente vai, nesse momento, né, acho que a gente está procurando lugares aí no meio dessas duas coisas, ou seja, reconhecendo que nós também não devemos supor que o tempo e o mercado e as trocas vão resolver e vão produzir uma prática avaliativa com a qualidade que ela pode ter, mas, por outro lado, também fugir da ideia de que a gente está aqui escrevendo, não é, como é que chama, a pedra fundamental e que quem não rezar essa cartilha não deve ser aceito na comunidade avaliativa, né? Então, acho que é com isso que a gente está trabalhando e acho que esses 3 pontos, além de muitos outros mais específicos, etc., emergem com muita força das entrevistas que até aqui eu tive o prazer de realizar nesse momento. Então, acho que para respeitar o tempo, que eu até suponho que eu já estourei, eu paro aqui e a gente vai ter bastante tempo de conversa e de reflexão juntos. É isso. Obrigado. Eu acho que a gente está bem no tempo, então temos 42 participantes. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer algumas pessoas. Primeiro, agradecer o Clear pela oportunidade de estar fazendo isso, né, no âmbito da IBA Week. 37 eventos no Brasil, 200 pelo mundo, super importante. Agradecer a Mila, que é a secretária executiva da rede, que tem nos ajudado em todos os processos e nesse processo também. E agradecer a presença, né, da Carol, da Fátima, da Camila e do Rogério aqui conduzindo esse trabalho que acho que é um dos nossos sonhos, né, é um dos nossos produtos fundamentais para contribuir para o campo. Então, não sei, eu acho que a gente podia abrir o espaço para as pessoas poderem comentar e contribuir. Outras oportunidades de contribuição vão acontecer, como a Carol disse, né? Depois desse processo das consultas, nós vamos produzir uma V2 do documento e Rogério e nós estamos concebendo um survey que vai ser enviado para mais de 100 pessoas. E o que eu digo que vocês 42, se tiverem interessados em contribuir, por favor, mandem um e-mail para a gente. Eu vou escrever aqui no chat o e-mail da rede.
A gente inclui o nome de vocês e o e-mail na lista do survey. Também vamos ter a oportunidade de fazer os diálogos regionais, porque geralmente as pessoas da região norte, da região mais centro-oeste, lá para dentro, ou até nordeste, não tem muitas oportunidades de participar e discutir a prática, e a gente quer ouvir, quer ter uma escuta também regional, porque eu acredito que tem a Kátia Aguiar falando, sou do norte, concordo, a gente quer ter uma escuta regional, que a gente acha importante. Então, Kátia, fique ligada e nos ajude também nessa convocação, né, dos especialistas e estudiosos da região norte. E aí a gente espera que a última versão do documento, que deve ficar pronta até agosto, reflita realmente as contribuições dos diversos atores, dos diversos temas, das diversas abordagens que a avaliação tem, esse mundo complexo, e das diversas regiões também. Bom, eu proponho que quem quiser falar e comentar o que foi apresentado, que se apresente, abra seu microfone, abra sua câmera, porque eu adoro ver as pessoas. Eu fico frustrada, porque além da gente já estar sozinho, quando a gente tem a oportunidade de encontrar, a gente dá com um monte de vermelhinho, assim. Tudo bem, eu sei que tem gente que é tímido, e às vezes as pessoas não estão até propriamente vestidas, mas é só chegar perto, assim, que dá certo. Obrigada! Ei, que bom! Delícia! Eu queria fazer um comentário, só que eu cheguei um pouco atrasada, mas queria saber, não sei, eu levantei a mão, mas eu não sei se tem mais alguém que levantou antes que eu. Não, eu acho que você é a primeira a levantar a mão. Isso é bom porque inaugura. Tá. Não, eu perdi um pouco o começo, mas queria fazer só um comentário que tem a ver um pouco com esse lugar, né, da construção das diretrizes, de que, se eu estiver repetindo, você já me avisa, mas de que é um pedaço de um projeto de qualificação, né, que a rede, olha, só um minutinho, de qualificação da prática que tem outros componentes, né? Porque eu acho que isso que o Rogério estava falando é muito importante sobre a gente acreditar que fazer um monte de norma muda alguma coisa necessariamente na prática, né? E de que a gente tem noção de quanto que as diretrizes elas buscam ser uma referência, né? Ajudar, mas elas também estão num panorama de um projeto que tinha fortalecimento primeiro do que já foi construído no país, né, de saber do repositório, de ver, de estudar as oportunidades de formação e avaliação no país. Então, a importância da formação na qualificação das práticas, né? Quer dizer, a gente não só está falando digamos, isso é desejável, mas também pensando que o desejável se consegue através de formação, né, de oportunidades de troca, né, num setor que é super fragmentado, né, um campo profissional, né, que tem pouca troca, tal. Então, só para contextualizar essa estratégia e a sua intencionalidade dentro de uma estratégia maior, né? E reconhecendo nisso também o limite da própria só de ter diretrizes, né? De ter a bula de ter o remédio, mas também ter algumas sugestões né, a importância de fazer o tratamento, digamos assim, né? De formar, de trocar e tudo isso. Não sei se vocês já tinham falado disso. Não, é bem lembrado. Eu acho que eu mencionei brevemente que eu mostrei uma figura dos pilares da profissionalização e disse que a rede estava buscando tocar em cada um deles, mas eu não quis fazer muita propaganda, mas, bom, primeiro que quem quiser fazer parte da rede é bem-vindo e a rede é aberta e tudo. E num dos últimos posts, blogs lá da rede, a gente fez um informativo, né, uma newsletter que foi produzida pela Mila,
com as coisas que a gente está fazendo. E aí vocês vão poder conhecer melhor, né, o trabalho que a gente está fazendo, como mapeamento de oportunidades de formação. A gente está reformulando a plataforma que já ficou desatualizada tecnologicamente. A gente pretende fazer um casamento entre oferta e demanda, quer dizer, um banco mais organizado, um banco de especialistas, e ajudar também a demanda a demandar, né, a divulgar suas demandas, e esse trabalho das diretrizes faz parte de tudo isso, né? Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas acho que, e claro, os seminários e as oportunidades dessa troca de todas essas experiências que existem no Brasil, também é importante, e a gente está também organizando isso. Eu queria fazer uma pergunta, Márcia, não sei se levantar a mão, o que eu uso aqui, ou se eu já posso falar. Pode falar. Então, tá bom. Bom, eu estou muito acostumada a trabalhar com os princípios da ONEG. Os princípios da ONEG é o Grupo de Avaliação das Nações Unidas, que são princípios muito gerais, né? Eu tenho certeza que a maior parte de vocês, ou pelo menos alguns, conhecem, né? Imparcialidade, credibilidade, utilidade, profissionalismo e etc. Para falar a verdade, eu estou bem interessada, né, nessa discussão aqui nossa, porque, enfim, implica o nosso trabalho diretamente, né? Eu acho que uma ética profissional, eu acho que essa discussão é muito bem-vinda. Mas, para falar bem a verdade, eu não sei nem o que opinar, porque eu acho que seria interessante vocês compartilharem um pouco com a gente aquilo que já tem surgido. Porque, para falar bem a verdade também, assim, eu acho difícil até pensar em parâmetros muito diferentes desses, sabe? Em termos de utilidade, credibilidade, independência. Eu estava assim pensando, né? Aí, se vocês puderem me iluminar um pouquinho, o que está surgindo de novo, de diferente, que é muito diferente disso, até para eu entender melhor e conseguir acompanhar melhor a discussão. Acho que seria bem interessante. Rogério, quer responder? Você que tem já mergulhado aí as contribuições têm sido incríveis dos especialistas. Não pode ser super boa a questão da Melissa. Eu não sei se não tem mais umas 2, 3 comentários, perguntas e tal, e depois a gente roda também para a Camila, para a Carol, enfim. Podia falar só 5 dimensões grandes, pelo menos, né, para as pessoas saberem. Uhum. Boa tarde ou boa noite, a Kátia aqui, que estava falando, que é do Norte. Eu moro em Belém, a empresa que eu trabalho, ela atua aqui no Pará. Não só na capital, mas no interior também, né? E trabalho justamente na área de investimento social, que a Camila está falando do grupo de avaliação. Eu, particularmente, tenho acompanhado muito próximo, porque acho que isso, e muito me alegra saber que o GIF está junto com a Associação Brasileira nessa diretriz de ajudar a gente, que é do setor privado, em como pensar essa avaliação, né? Porque como eu sou da área de investimento social, é muito aquela questão, a empresa tem um investimento, ela quer fazer aonde, e a gente começou a fazer os investimentos, projetos, e agora, né, vem a parte das finanças. Mas o que isso está trazendo para mim? Né? Eu estou investindo até quando? O quanto que é o fator um fator de referência do quanto eu devo investir para ser uma boa empresa, né? E aí a gente está começando essas discussões de avaliação, mostrando que não é só uma questão financeira, que tem os resultados, que tem os impactos. E aí virou, de repente, assim, vamos fazer avaliação de impacto dos projetos, né? E a gente estava numa discussão que não é só uma avaliação de impacto que traz resultados, existem vários tipos de avaliação. Não é só de impacto que vai te trazer os elementos que você precisa para gerenciar um projeto e o teu investimento. E aí, quando o Rogério me falou assim, tem muito a teoria do uso. Eu quero avaliação para tomar decisão, mas não é só isso, né? Tem todo o processo de conhecimento que você teve ali. E a avaliação, ela também não é só no final. A gente começa a questionar muito assim, mas não é no final. Você tem que fazer a avaliação antes. Aonde eu vou entrar? No meio? Ela está no rumo?
ela acabou, conseguiu o resultado, mas por quanto tempo perdurou aquele resultado? Então, saber que tem essa diretriz, ela me acalenta, mas ao mesmo tempo ela me preocupa um pouco justamente pelo que o Rogério falou. Então agora vai ter uma receita de bolo, quer dizer que eu vou ter uma diretriz, é só seguir a diretriz que vai dar tudo certo? Não, né? Provavelmente vai ajudar, mas não é só pegar a diretriz, copia e cola, responde as perguntas. E meu filho está gritando aqui, como vocês estão ouvindo. Mamãe é a palavra mais dita nessa casa. Doce, 2 anos e meio. Então, como eu não sou uma avaliadora, eu não entendo tão bem das questões técnicas, mas também eu me senti muito contemplada quando fala assim, a pessoa que vai contratar essa avaliação, ela também tem que saber aquilo que ela vai pedir, porque senão qualquer coisa que entregar para ela vai servir, né? E às vezes ela pode ficar frustrada, porque ela pediu uma coisa, recebeu outra e não era aquilo. Eu tenho participado de outros webinars também essa semana, tem sido muito interessante e só reforça a importância que a avaliação tem que ter não só para políticas públicas, mas para investimento social privado também. Tá? Obrigada, deixa eu dar só um acalento aqui e continuo ouvindo, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Márcia, acho que vale só a gente explicar como é que é a ferramenta de levantar a mão para quem quer. Quem quiser fazer uso dessa ferramenta de levantar a mão aqui no Zoom, é só apertar aqui na parte de participantes, e aí tem a lista de todo mundo que está aqui, 3 pontinhos. Nesses 3 pontinhos você pode colocar, tem a ferramenta de levantar a mão, tá? Raise hand aqui, quem quiser usar. E aí a gente já tem algumas mãos levantadas aí. Tá muda. Desculpa, estou vendo aqui Marcos. O Marcos, ele é o representante da rede na RELAC, que é a autora do documento original. Então, bem-vindo, Marcos. Diga. Obrigado, Márcia. Boa noite a todas e a todos. É mais assim um comentário, né? Mas também uma indagação. Não sei se necessariamente seria algo para uma resposta, né? Mas eu gostei muito, Márcia, quando você apresentou, né, naquela tela sobre a importância das avaliações profissionais, né? A existência ali de 3 lados, né? O lado da oferta, da demanda e das decisões. Eu sou da área pública do governo e lá na minha experiência na Fundação João Pinheiro com a avaliação, a gente está do lado da oferta. E a gente lida com uma dificuldade que nos atrapalha muito em ofertar, né, boas pesquisas de avaliação, que é justamente a dificuldade da especificação por quem demanda, né, de que estudo que se quer. Em diálogo um pouco com o que a Kátia acabou de mencionar também aí na fala dela. Então, não se especifica nem o objeto, nem os propósitos, requisitos profissionais, então, mais difícil ainda, né? Então, eu fiquei pensando assim, em que medida as diretrizes elas vão conseguir também dialogar com essas dificuldades. E aí eu estou falando muito de órgãos públicos, municípios, né, e até mesmo do próprio governo do estado de Minas, que é com quem a gente atua mais diretamente. Muitas vezes essas dificuldades de demandar, elas vão até além de um conhecimento só do campo de monitoramento e avaliação. São mais amplas, são mais estruturais. Então, deixar um pouco esse comentário e de repente, essa reflexão de como que elas podem contribuir também, né, para que as demandas sejam melhores, né, e contribuam para que as ofertas, claro, possam ser cada vez mais profissionais. Eu acho que conforme a Kátia estava comentando, né, as diretrizes não vão dar conta de tudo, assim como as formações não vão dar conta de todas as habilidades necessárias para uma avaliação de qualidade acontecer. Mas acho que as diretrizes vão dar uma contribuição e acho que o tempo, a prática
vão ajudar a gente a errar e acertar e aprender conforme a gente for amadurecendo no campo e melhorando nossos conhecimentos e nossas vivências. Acho que é um processo. Quer comentar, Rogério? Sim, vamos lá. Acho que tem a fala da Melissa, né, da Kátia e do Marcos. Enfim, primeiro, Melissa, acho que tem uma consideração é que as diretrizes, elas vêm como um tipo de digamos, de baliza para a prática da avaliação, né? Elas não são, elas não dizem respeito aos profissionais avaliadores, né? Ou avaliadoras que em algum momento, enfim, se colocam nesse lugar, né? Inclusive, há algumas associações aí pelo mundo que têm, inclusive, princípios de orientação profissional separados de diretrizes da prática, né? Eu acho que os guidelines para os avaliadores da American Evaluation Association são bem diferentes por exemplo, dos standards da Joint Committee, né? É só uma comparação oportuna, porque quando, por exemplo, os guidelines vão tratar de integridade, de algum modo vai se discutir ali um tipo de neutralidade, certas competências de gestão, de escuta, de facilitação, de organização de informação, várias coisas que entram no campo das competências de um profissional, né? Que nós entendemos que é um importante objeto de discussão nessa frente de formação, inclusive, que a rede vem tentando também avançar. E as diretrizes, elas olham para a prática, né? Então, acho que essa é uma separação. De todo modo, e eu tenho a compreensão de que, por exemplo, o material da UNEG, ou mesmo, né, que quando você vai para coisas específicas, você entra nas orientações que a OIT traz para os seus avaliadores, tem um certo, penso que tem uma certa mistura entre características das pessoas, dos avaliadores, dos profissionais e características da prática, né? Então, nossa tentativa aqui o tempo todo é ficar no campo da prática, né? E eu não sei te responder quão diferentes vão ser as afirmações às quais a gente vai chegar nesse segundo documento, né? Nessa segunda versão. Mas para vocês terem uma ideia, nós estamos partindo, né, o documento da RELAC, que nós adaptamos como uma primeira versão para diálogo com os especialistas brasileiros, ele tem 5 dimensões, né? Ele trata de avaliação rigorosa, onde essencialmente ele está falando sobre ele está falando de método, né? Ele tem uma outra dimensão que fala de avaliabilidade, que essencialmente está falando sobre desenho e sobre viabilidade. Ele tem uma terceira dimensão, que são os princípios éticos e jurídicos, onde se está falando de respeito às pessoas, de integridade, de legalidade, enfim. Tem uma quarta dimensão, que é a compreensão cultural adequada, que é um tema importante, né, no Sul, né, em todo o hemisfério Sul. Não é à toa que aparece no trabalho da RELAC. Inclusive, o próprio conceito de reciprocidade aparece aí, né, que também aparece nos princípios da cooperação Sul-Sul, né? E a última dimensão é a relevância e utilidade, que passa por uso dos resultados, sentido para os atores e assim sucessivamente. Então, é com esse conteúdo que a gente foi para a discussão com os especialistas. E aí eles trouxeram N considerações
que a gente está começando a analisar agora para tentar produzir uma próxima versão. E nesse sentido, como eu disse inicialmente, né, o que eu consigo reconhecer nas escutas é um desejo de explicitar melhor o modo como se produz juízo de valor, ou os modos, né? Porque não há um jeito só, então talvez haja uma questão aí sobre isso, que me parece que pode ficar mais clara do que está no material da RELAC, né? Há uma outra questão, e veja, talvez a gente até possa discutir melhor o que estamos falando aqui de teoria de valoração, nem vou alongar agora, mas sei lá, pode ser que a gente repercuta isso aqui. A outra é a teoria do uso, né, com uma certa preocupação de que a gente não fique capturado só pela ideia da decisão, né, na crítica de que alguns dos autores que carregam a mão na decisão, fazem isso em detrimento, né, de engajamento, de politização dos processos, da temporalidade dos resultados, de uma série de outras coisas que escapam, né, aos grupos decisórios, né, aos grupos que têm mais poder de decisão, né, num processo social qualquer. E acho que uma outra coisa que aparece, que tem relação com a teoria de valor, que eu não destaquei na minha primeira fala, mas que é a história do rigor, né? Porque muita gente tem usado a palavra rigor colada a uma epistemologia específica, né? Por exemplo, aos modelos experimentais ou à econometria. Como se o rigor viesse disso ou como se o rigor viesse apenas da aplicação de um certo método científico e do uso de um certo tipo de evidência em detrimento de outras, né? Então, esse é um conceito também que a gente vai olhar agora com cuidado para que a gente tente manter as diretrizes num lugar de incentivar a qualidade ao mesmo tempo que respeita a pluralidade, né, metodológica e ético-política das digamos, comunidades avaliativas que existem no Brasil e que praticam, né? Então, acho que eu faço esse comentário por enquanto e mais adiante posso até retomar alguns dos pontos aí, mas só para não estender demais aqui. Eu acho que eu queria, pessoal, dar uma resposta, assim, ecoar um pouco o que a Kátia comentou. Assim, eu acho que a ideia não é te frustrar, Kátia, assim, mas talvez eu acabe fazendo isso um pouco na minha fala. Eu acho que, assim, essa questão que você experimenta na sua organização, ela é muito comum, assim, em todas as organizações. Essa pressão, né, que começa a vir de cima para que a gente mostre resultados, depois mostre números e às vezes um desconhecimento do valor que a avaliação pode trazer. O documento dos parâmetros, eu acho que ele não vai te ajudar nesse sentido, né, a te ajudar a saber, não é o propósito, né? Como você viu pelas dimensões que o Rogério até mencionou, que trazem o documento, não tem esse propósito de te mostrar o caminho para seguir numa avaliação, né? Mas são questões que você tem que levar em consideração para que a sua avaliação seja de qualidade, como é um documento amplo, que ele tem que servir para qualquer tipo de abordagem, de método que você vá utilizar, ele talvez não te ajude nesse sentido. O que sim é fato é que esse é um caminho, Kátia, que a gente percebe é que ele não é um caminho curto e nem fácil, né? Você está num processo de construção de uma cultura avaliativa dentro da sua organização. E aí, nesse processo, a questão da aprendizagem, a questão do valor da avaliação, ele vai sendo incorporado pelas equipes
de diversas formas, por diversas frentes. Com certeza, ter os parâmetros e as diretrizes, eles ajudam, né, vão te ajudar a, na hora de você contratar uma avaliação, de estar acompanhando um processo de avaliação, a saber acender sinais de alerta, onde eu posso estar indo para um caminho que não é tão bom, ou que de fato tem que ter mais atenção na condução desse processo, mas existem outros fatores que ainda vão continuar surgindo ao longo desse caminho de fortalecimento dessa cultura avaliativa dentro da sua organização. Eu acho que, assim, a rede, né, como a Márcia comentou, ela tem essa parte de todo esse trabalho voltado para os profissionais da avaliação, né, de qualificação, de formação profissional, etc. E a gente no GIF espera também poder dar esse suporte para as organizações. Eu vou até deixar meu e-mail aqui para vocês, enfim, depois você, se quiser, eu coloco vocês no meu mailing para vocês receberem outros materiais, notícias de eventos, até que o nosso site não esteja pronto, algumas coisas ficam girando muito em torno dessa comunicação com o nosso mailing. E, enfim, e é super importante mesmo que isso chegue, né, em mais organizações, em mais pessoas. E aí você, depois, quando tiver o nosso site, eu mando para vocês, enfim, conhecerem outros produtos e outras coisas que podem ajudar vocês nesse caminho. Era só um comentário a respeito do que a Kátia tinha falado. Obrigada, pessoal. Eu tô vendo comentários aqui no chat, gente. Falem aí em voz alta pra gente, tem vários comentários, são super interessantes. Tem um do Tomás Manfrinati. Boa tarde, meu nome é Tomás. Estou sem câmera, infelizmente. Gostaria de saber, pelas pesquisas já realizadas, quais são as práticas de monitoramento e avaliação mais recomendadas ou cases de sucesso no âmbito da gestão pública. Obrigado. Alguém quer responder? Breve comentário, né? É uma pergunta muito abrangente, tem bastante coisa interessante acontecendo, assim, né? Muitos modelos, mas acho que o que eu reconheço aqui, dois, três atributos. Primeiro, né? As práticas que têm valorizado as teorias de programa, né? Seja uma teoria de mudança ou toda essa ideia de fazer avaliações de programas e de políticas sociais, retomando a ideia das teorias de programa e cuidando muito da relação da teoria de programa com a implementação, né? Então, tem até todo um campo, né, da ciência da implementação que tem trazido muitos insumos, muitas ferramentas, muitos estudos super interessantes para se olhar exatamente essa díade, assim, né? A teoria do programa, de um lado, e a lógica de implementação do outro. Então, acho que esse é um ponto importante. O segundo componente, os modelos que estão buscando informação com os usuários dos serviços públicos, né? Sobretudo com bases de dados digitais, celulares e etc. Então, quanto mais está se intensificando os mecanismos de troca para que os governos prestem atenção no sentido, na utilidade, na potência e nas falhas dos serviços a partir da informação produzida pelos usuários, acho que isso é muito interessante. E acho que tem uma terceira prática que é recente, que é muito oportuna, que tem sido as vinculações entre, digamos, de metas de planejamento, de gestão, a leis municipais ou estaduais, ou mesmo leis federais, que vão, digamos, tornando mais necessário que os gestores públicos prestem contas dos resultados, os monitorem, precisem alcançar metas, e não são metas de produção, né? São metas de resultado.
queda, por exemplo, você estabelece uma queda de indicador de mortalidade e você tem um contrato de gestão com isso que te obriga em 4 anos a cumprir, sob pena, inclusive, de você ter o seu mandato ameaçado, né? Acho que esse é uma prática também interessante que tem rodado em alguns lugares do mundo e mesmo tem algumas experiências no Brasil. Linhas gerais, muito rapidamente, acho que é isso que eu comentaria. Assim. Mas, de novo, esse não é um tipo de conteúdo que entra em diretrizes, né? Porque aí você já está falando de outras coisas, né? Então, as diretrizes não vão falar de, puxa, você tem que vincular uma meta, ou então você tem que coletar informação digital de usuário, porque isso escapa, né? Vai para um campo de pluralidade, de técnica ou de formulação política que as diretrizes não conseguem alcançar. Né? Mais ou menos. Eu queria fazer um comentário que eu estou segurando aqui desde a fala da Kátia também. Essas dimensões das diretrizes, eu não vejo essas dimensões como coisas estanques. E eu aprendi logo no início da minha vida de avaliadora, e aprendi com o meu grande professor Rogério Silva, que faz parte da ética da avaliação, e é uma coisa que vai provocar ter efeitos sobre a relevância e a utilidade, que você pactue com os diversos atores que avaliação você quer, que avaliação esse conjunto de atores quer e acha útil e relevante, antes de mais nada. Isso não está dito em lugar nenhum, mas acho que é um comportamento ético, tanto do avaliador como de quem está contratando a avaliação, que é fundamental, porque ele estabelece as bases de valores desde o início e depois não vai causar surpresas ou incômodos e desconfortos no final. Farei certo, professor? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Lembra de Marliéria? Tem umas coisas aí no chat, eu não sei, Carol, se são perguntas ou se tem gente querendo falar, perguntar, relatar. Eu queria saber se Mariana Pereira, se a Mariana quer falar. A Mariana fez um comentário aqui interessante, não quer falar, porque a gente leia. Quer falar, Mariana? Quer falar. Peraí. Abriu o microfone. Fala então, Mariana. Me ouvem agora? Sim. Beleza, vou tentar abrir a câmera aqui também. Um minutinho. Bom, não tá dando certo aqui, gente. Eu vou ficar só falando no áudio mesmo, desculpa. Bom, acho que vocês trouxeram várias reflexões super interessantes, né, sobre as diretrizes e tudo mais, né, sobre os parâmetros. E um ponto que eu sempre fico pensando, né, acho que eu já trabalhei com avaliação algumas vezes, sempre é o desafio, né? A gente faz uma proposta, um desenho robusto, né, de avaliação, que a gente entende que vai fazer sentido para a organização. E aí, no fim do dia, a gente sempre escuta aquele velho argumento, mas a gente não tem dinheiro para fazer tudo isso, é um desenho muito complexo para nossa viabilidade, né? Então, eu queria meio que trazer essa reflexão, né? Se os parâmetros têm olhado para essa questão, né, de pensar a viabilidade financeira versus a profundidade, né, da avaliação, né, pensando a avaliação como um processo de aprendizagem, enfim, que traga evidências, né? E como os parâmetros podem ajudar nisso, assim, né? O avaliador, às vezes, não ser pego de calça curta, né? Achando que está superestimando o método, superestimando o processo, mas por entender que é relevante, né, para aquela organização, né? Então, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, se isso até apareceu nas conversas com os especialistas, né? Essa questão de pensar processos avaliativos profundos, importantes, levando em consideração
o que é de fato fundamental para aquela organização crescer, aprender, mas como a gente atrela isso à viabilidade financeira, né? Justamente pelo contexto que a gente sabe que a avaliação acaba nunca tendo recurso para isso, ou nunca é uma prioridade, né? O que é uma pena, infelizmente, né? Então, não sei se essa discussão está passando aí pelos parâmetros. É isso, obrigada. Vamos juntar, Márcia. Tem Melissa levantou a mão, Martina e agora a Carla. Aí a gente podia, então... Você levantou a mão, né, Melissa? Melissa, Martina, acho que é nessa ordem. Melissa, Martina e Carla. Ok. Certo. Bom, a primeira coisa que eu queria fazer é dar uma sugestão e uma contribuição. Queria agradecer ao Rogério por ter esclarecido os parâmetros da RELAC, né, que foram levados em consideração para a gente se situar melhor, foi muito útil. E aí eu senti falta de um princípio que eu já, inclusive, falei para você numa outra ocasião, no seminário que a gente teve em Brasília. Certamente você não vai lembrar, faz tempo, mas é porque eu queria reiterar, porque eu realmente acho ele muito importante, que é a questão da independência. Né? Eu já tive ocasiões em que a minha independência como avaliadora foi muito respeitada e ocasiões em que não foi nada respeitada. E como a gente está com o objetivo de criar uma cultura avaliativa, eu acho que ter isso explícito é muito útil para a gente marcar a importância de que o profissional da avaliação deveria ser independente. Não tender nem para o lado, nem para o outro e ter o direito de falar, né, aquilo que ele achou. Então, eu acho que essa é uma primeira questão que eu queria reforçar. A outra coisa que eu queria trazer é a questão de que, como a gente está num processo de criar uma cultura avaliativa, isso não é princípio e não é diretriz, mas isso pode ser muito útil nesse nosso processo. A minha experiência em trabalhar com várias organizações da ONU é porque, na realidade, cada uma tem um manual que te orienta, que te indica, e vai gerando uma cultura. Então, existe orientação para o relatório inicial, orientação para o relatório de avaliação, né? Onde você tem parâmetros que são muito úteis para a gente como avaliador, coisas que deveriam estar presentes. E como a gente está querendo criar uma cultura, as pessoas não sabem direito como fazer, o que é o relatório, como, né, o que pode ser esperado, eu estou pensando em voz alta, que poderia ser útil dentro da rede, sei lá, um manual, não é manual tem que ser assim, mas assim, um bom relatório inicial deveria ter tal e tal coisa, um bom relatório de avaliação deveria ter tal e tal coisa. Eu acho que isso pode ser muito útil para gerar uma prática. E aí, junto com isso, uma coisa que dentro também da prática da ONU é muito comum, e que eu acho que é muito útil dentro dessa coisa de parâmetro de qualidade, essa coisa do quality assurance, né? Que é você supervisionar a qualidade daquilo que o avaliador faz. E existe uma excelente prática dentro das Nações Unidas do Unicef. O Unicef é a agência líder na área de avaliação dentro do sistema e eles têm, na realidade, quando eles contratam uma avaliação, você é obrigado, a gente faz um relatório de avaliação e tem que fazer um check se realmente a gente fez tudo e a gente tem uma pontuação para dizer fez, não fez, deu certo ou não deu. E aí eu estou pensando isso do ponto de vista de quem contrata, que esse tipo de coisa é muito útil. E aí, às vezes, as pessoas não sabem que essas coisas existem. E eu acho que como prática, para disseminar, para eventualmente ter diretrizes de controle de qualidade, isso pode ser muito útil. Então, essa é uma sugestão. E a terceira coisa, que eu até já andei comentando com a Camila, mas que aí fica aí a ideia, né, para a rede, que eventualmente a gente possa fazer, que é essa coisa da gente talvez movimentar alguma coisa na área de capacitação dentro da rede. E aí eu acho que dentro dessa área de capacitação, que algumas pessoas trouxeram, que eu acho que é super importante, é capacitar as pessoas para escreverem editais de avaliação e contratar avaliação, né? Porque não é a capacitação para quem faz avaliação só, mas a capacitação para quem contrata avaliação. Então eu queria dar eco a isso, porque eu acho que isso realmente é importante, eventualmente poderia entrar dentro de um programa de capacitação, talvez liderado pela rede. E eu estaria disposta a entrar numa equipe que pudesse fazer isso eventualmente. Então é isso. Obrigada. Vamos fazer essa rodada? Daí a gente depois passa para... eu acho que eu não vou, porque eu estou querendo entrar na conversa, talvez de outro, como alguém que acho que é só fazer uma ponderação de que eu acho que as diretrizes
da RELAC, eles percorreram um processo, não é? Acho que assim, a gente partiu das diretrizes da RELAC por duas razões, né? Uma, que eles fizeram um processo super cuidadoso e participativo, por mais que talvez a gente no Brasil não tenha acompanhado tanto, embora tivessem brasileiros no comitê, que estava elaborando as diretrizes lá da RELAC. Então, a gente partiu desse inclusive revendo, tá? Eles fizeram uma revisão, por exemplo, de vários parâmetros e tal. E outra coisa, então, reconhecendo, né, esse processo. E tem outra coisa que eu acho que é importante, de reconhecer uma inserção do Brasil também, né, num contexto latino-americano. E eu acho que tem uma marca forte, assim, de que as diretrizes, primeiro, elas são diretrizes, né, não é manual. E aí, nesse sentido, é isso. Eles orientam a prática, mas eles não sei como dizer, não direcionam, Normatizam. né? Não normatizam. E nesse sentido, eu acho interessante, né? Porque a nossa cultura de avaliação aqui, mesmo acho que na América Latina de modo geral, ela tem algumas características que, por exemplo, talvez esses manuais tal não carreguem tanto, né? Que acho que é a questão da participação. Na América Latina, a sistematização, ou seja, sistematizar e avaliar são conceitos que estão muito próximos, no sentido de reconhecer o conhecimento que existe nos atores que estão debruçados ou estão implementando uma iniciativa, e também uma certa liberdade, que tem responsabilidade, tem seus problemas também, no sentido do método só olhando para a questão da investigação, né? Então, acho que durante um bom tempo, ou em alguns espaços, a gente fala do rigor da avaliação como se fosse só a questão do rigor do método, da investigação, seja qualitativa ou quantitativa, ou de impacto ou não de impacto. Então, pensar que a avaliação é um processo mais longo do que só a pesquisa, né? E que existe um rigor no processo que está para além da questão da investigação, da pesquisa, né? Então, só que eu acho que esses, por exemplo, no primeiro parâmetro, na primeira dimensão da RELAC, quando se fala de avaliação rigorosa, se fala de um processo todo cuidado, não só de ter amostra significativa, sei lá, ou de alguma coisa que está só direcionada. Então, de fazer os acordos, né, para desenhar o foco, de fazer o mapeamento de stakeholders que tem que participar, o que não tem que participar, o quanto participam, e esse tipo de coisa. Então, só para, acho que trazer alguns desses princípios políticos, éticos e culturais também, né, que estão presentes nessas diretrizes. Só isso. Carla, queria abrir para Carla, que ela estava inscrita. Tá muda? Acho que você está muda. Não estamos te ouvindo. Não. Oh. Como que a gente faz para pôr a voz dela, Carol? Eu não sei. Você tem o fone de ouvido? A gente estava numa reunião antes do evento, estava tudo certo. Você está no computador? Quer escrever? Quer acessar a reunião pelo celular, quem sabe? Mudar. Bom, vamos esperar. Nós vamos esperar você resolver. E, Carol, então, você tinha levantado a mão, você quer comentar? Eu levantei a mão, era só para comentar. Eu queria, na verdade, falar depois da Carla, mas também conectando aqui um assunto da importância, desde já, né, da formação das pessoas para avaliação, né? E aí um comentário muito rápido. Carla, Marcos e eu trabalhamos na Fundação João Pinheiro. Então, além da parte da pesquisa, né, e da aplicação prática, né, e a gente tem trabalhado com
com pesquisas de avaliação aplicadas para governo, mas também para outras organizações, a gente também tem uma tarefa que é a tarefa da docência, né? Então, a gente tem, lá na escola de governo, a gente forma administradores públicos, né? Para Minas Gerais. A gente tem uma matéria compartilhada, essa disciplina já foi da Carla, já foi do Marcos, agora é minha, que é uma disciplina de avaliação social de projetos. E a gente também agora criou uma optativa para os alunos, né, do curso de administração pública, da graduação, mas também um mestrado. E eu acho que muito parte dessa conversa, e foi muito inspirada por aquele evento, acho que esse evento que a Melissa está mencionando, que o Rogério fez uma exposição lá em Brasília, a gente começou a trazer essa discussão para o campo da educação, né? Também envolvendo os alunos, e aí, Rogério, eu nem te contei isso, mas eu fiz uma atividade de prova dos alunos, era eles pensarem o que seria, a partir, né, das diretrizes da RELAC, o que eles imaginariam que seriam as diretrizes mineiras, né? O que estaria no escopo, né, do contexto de Minas Gerais, o que eles imaginariam. E vieram coisas interessantíssimas, né? Isso tudo eu acho que é isso, a gente precisa pensar todos os âmbitos, né, que a discussão pode ocupar, né? E a gente ainda, eu acho que a gente avança em vários pontos da prática avaliativa, sim, né? E a gente ainda precisa formar mais, oficialmente, né, para avaliação. E eu acho que esse é um campo fértil para trazer também a atualização, a discussão e a atualização, né, dos parâmetros, das diretrizes brasileiras, quando a gente tiver, né? Então, era só para fazer esse comentário aí. Eu nem contei para o Rogério. Essa Inconfidência Mineira. Eu sou paulistana, gente, só quero falar isso. Meu sotaque não nega, eu só moro em Minas. Controvérsias. E queria fazer um convite para a Rosana, porque eu sou uma admiradora do trabalho dela, ela também já me inspirou em outras tantas coisas que eu já fiz na área da avaliação. E quando a gente fala um pouco, é uma provocação, Rosana, você não precisa falar, obviamente, se você não quiser, mas só para te escutar seria muito bom, porque quando a gente fala da pluralidade de métodos, né? Eu sempre, na área da avaliação, eu sempre penso muito em você, né? Então, se você se sentir à vontade para dar uma contribuição, seria muito produtivo para a gente. Mas antes, Rosana, antes de você, queria voltar para a questão da Carla, para a gente não se perder, depois eu volto para a Rosana. A Carla escreveu assim: queria ouvir um pouco mais sobre o parâmetro de avaliação rigorosa, método, e os modos como produzimos juízo de valor, de onde vem o rigor. Essa discussão mais epistemológica sobre as evidências que contam. Temos a Rosana, que tem uma discussão muito rica de epistemologia. Isso, acabei de colocar isso aqui. Leu meus pensamentos, Carol. Não sei onde está Rogério. Ele andou... Tô aqui. Tá aí, Rosana tá aí. Ó, convite duplo para Rosana, então, né? Acabamos fazendo. Era nessa linha que você queria comentar, Rosana? Você quer complementar o que a Carla perguntou? Se eu quero complementar ou se eu quero ajudar a responder, o que você prefere? Também? Isso. Ótimo. Ajude. Eu acho que essa é uma discussão muito importante, né, desse debate epistemológico na avaliação. As construções das diretrizes, claro que são importantes, mas elas, por outro lado, também podem ser vistas como um pouco esvaziadas de um projeto, né, de uma sociedade democrática no qual a avaliação se insere. Porque é possível a gente fazer uma avaliação rigorosa estando aqui ou estando aqui, né? Em diferentes pontos a gente pode também fazer uma avaliação adequada e assim por diante. Então, eu acho que quando a gente pensa avaliação dentro de processos de políticas públicas, não é? A gente naturalmente tem que buscar, me parece assim, entender a avaliação como
como estrutura argumentativa, né? Como estrutura de argumentos, uma estrutura de argumentos que entra em um processo que também é um processo discursivo, porque, afinal de contas, os fluxos de políticas públicas, eles são discursivos, e, né, se a gente desce um nível nessa discursividade, a gente chega imediatamente no nível valorativo, né, no nível dos valores. Então, entender, me parece, a avaliação a partir desta compreensão discursiva e, portanto, em um degrauzinho a menos ou abaixo, ao lado valorativo, eu acho que é extremamente importante. Essa discussão epistemológica me interessa sobretudo porque eu acho que ela também, se a gente traz a dimensão ontológica, isso reforça ainda mais, né? Ela nos ajuda a desenhar avaliações com um pouco mais de coerência. Porque se pensarmos bem, a gente tem visto por aí, eu vejo de vez em quando, assim, avaliações que se apoiam em um conjunto conceitual que não é exatamente coerente com a sua estrutura metodológica, e nem com os instrumentos metodológicos que são usados. E aí eu fico pensando assim, o que adianta a gente construir uma gramática de justificação quando a nossa gramática instrumental, quando a nossa gramática de ação se contradiz, não existe uma coerência epistemológica, né? Em outras palavras, a gente continua dizendo uma coisa e meio que fazendo outra. Então, eu acho que a discussão, né, da epistemológica nos ajuda nisso, porque nos ajuda a reforçar a relação de coerência com a dimensão metodológica, e acho que aí, só para concluir, assim, eu acho que a gente puxa um gancho para uma outra dimensão que é extremamente importante de discutirmos, que é a dimensão deontológica, né? Que é essa dimensão que alguns de vocês trouxeram de uma forma ou de outra, né? Quando se fala aí um pouco desse compromisso do avaliador, né? Então, esse sujeito produtor de narrativas dentro de um fluxo de políticas públicas, que é esse sujeito avaliador, né? O sujeito, o grupos e tal, eu acho que precisa, de fato, levar a discussão para o que eu posso chamar de um nível epistemológico. Obrigada, desculpe se eu me cedi. Rogério, quer comentar? Eu caí, eu não sei se a Carla fez a pergunta, porque ela estava inscrita, né? Mas ela fez, você quer que eu leia para você? Ela escreveu. Olha, queria ouvir um pouco mais sobre o parâmetro de avaliação rigorosa, método e os modos como produzimos juízo de valor. De onde vem o rigor? Essa discussão mais epistemológica sobre as evidências que contam. Temos a Rosana, que tem uma discussão muito rica de epistemologia, que acabou de fazer. Isso, acabei de colocar isso aqui, pronto. O Rogério levantou a bola, responder. Legal. Bom, a Rosana já acabou de oferecer uma linda resposta aí. Eu acho que eu acrescento que, primeiro, a pergunta de onde vem o rigor, ou seja, quais são as possíveis fontes do rigor, eu acho que ela é muito importante de ser feita sempre, né? E eu acho que nesse nosso processo de discussão de diretrizes, mais ainda. Porque parece que o rigor pode vir de vários lugares, né? Ele não é só... Acho que esse é um debate importante, né? Quer dizer, há aqueles que acreditam que o seu campo epistêmico, a sua preferência epistêmica é melhor do que... Uhum. Congelou para todo mundo? Uhum. Rogério? Que dó. Vê se você consegue falar no WhatsApp com ele, Márcia, para Tô ele falando. Quem sabe se o vídeo dele for desligado não melhora. Deixa eu ver isso aqui, ó.
eu vou stop vídeo dele. Rogério. Ah, que dó. Acho que ele caiu agora. A gente fica numa briga pelo sinal da internet, né? Nas nossas casas. Acho que também. Ele falou que a internet dele está piorando muito nesse horário. Ele falou que está tentando. Jackson, você quer falar alguma coisa? Bem-vindo. Faz tempo que a gente não ouve você nas nossas discussões. Deixa eu botar a câmera aqui. Então, estou achando super interessante. Que bom. Agora Tem eu algum acho comentário? que é isso, né? As diretrizes, elas são balizas, né? Você tem que, eu acho que às vezes o processo de construir é mais importante do que o resultado. Também. Você vai construindo consenso, né? Homogeneizando opiniões, definindo balizas, né? Eu acho que o processo das diretrizes da RELAC foi um pouco isso, né? Foi super participativo e tal, envolveu muita gente. Nas oficinas que eu dou lá na ENAP, que eu dou oficinas para carreiras federais, né? Uhum. Com base naqueles guias lá que a Casa Civil construiu há 4, 5 anos atrás. E eu vejo que o tema da avaliação, ele ainda é tratado ou de uma forma muito burocrática, né? Muito ritualística, muito superficial, quase como uma obrigação administrativa, ou muito acadêmica, muito erudita, né? E não dá para esquecer que está rolando a PEC, eu acho que é a PEC 26, né? Que parou na comissão em julho do ano passado e está pronta para ir para o plenário, que cria o Sistema Nacional de Avaliação de Políticas Públicas, sob comando do TCU, o que vai tornar a avaliação de impacto, tanto de desenho quanto de ex post, uma obrigação legal para todos os projetos, né? E vai exigir uma série de regulamentações a posteriori, com legislação infralegal, o que vai, ao mesmo tempo, ampliar muito o mercado tanto para a formação de avaliadores, né, quanto para o próprio exercício profissional da área, né? Então, tem que pensar nisso também. Sim, bem lembrado. Obrigada, Jackson. A gente estava aqui no meio de uma discussão sobre de onde vem o rigor, quando o Rogério caiu, mas ele voltou. Rogério, você quer concluir o que você estava pensando? Depois eu tenho aqui outras pessoas inscritas para falar. Tem a Jasmine inscrita para falar. Vou tentar, Márcia. Eu não sei se minha rede vai estar estável, tá? Desculpem, mas tá fora da minha governabilidade. Mas eu dizia que né, o rigor pode estar em muitos lugares e que a gente acho que precisa valorizar muito essa perspectiva, né, de que o rigor não está em um único tipo de método científico e, eventualmente, ele nem está no método científico, né, ele está em outros componentes da prática avaliativa que não são necessariamente método científico, né? Acho que esse é um primeiro comentário que eu tinha a fazer. O segundo, acho que a gente tem sido pressionado como comunidade de práticas, etc., pelos modelos econométricos e experimentais, e a gente tem que cuidar muito disso, né, para não entender que rigor tem a ver com isso, né, com método quantitativo apenas, e dentro do quant ainda com os modelos experimentais. Acho que esse também é um dos riscos aí do avanço do Sistema Nacional de Avaliação, porque a coisa pode ir por aí. E acho que tem
um último comentário a fazer, que é a história da teoria da valoração, né? Quando o House, lá nos anos 80, final dos anos 80, publicou um tipo de taxonomia das abordagens avaliativas a partir de um estudo, de uma observação da prática, né? Ele faz uma certa divisão entre as avaliações focadas em objetivos ou pautadas ou reguladas pelos objetivos dos projetos, as avaliações mais participativas, as avaliações mais guiadas pelos interesses dos gerentes. Esse estudo, eu acho que ele é muito importante porque ele vai demonstrando que é possível construir uma lógica de valoração e valorizar diferentes lógicas de valoração em função da natureza do objeto avaliado e do conjunto de atores envolvidos nesse objeto valorado, né? Então, o House vai mostrando que não há apenas uma teoria de valoração possível. E me parece que nesse momento aqui da gente pensar nas diretrizes, a gente precisa dar espaço para isso, porque, como alguns especialistas, inclusive, estão comentando, né, há casos em que a valoração vai estar num critério explícito de uma meta pactuada previamente. Há outros casos que a valoração vai ser construída por uma negociação dos atores a posteriori, né, da realização de um projeto. Há outros casos em que a valoração se dará por um modelo de implementação no qual a gente se basear para fazer um juízo. Há outros casos que isso pode se basear na experiência dos usuários. Então, o fato é a necessidade de que a gente, para alguns, né, que a gente não abra mão da necessidade de fazer juízo de valor, mas entenda que há muitos caminhos para fazer juízo de valor e não um caminho só, né? Então, que é a mesma discussão do rigor. E que, no fundo, eu acho que é o que a gente vai encontrar sempre nesse argumento pelo pluralismo, né? Que ele se desdobra em várias coisas na prática de avaliação, né? E nos parece que as diretrizes precisam estar muito atentas a isso, né? Para que elas não encerrem as possibilidades, mas que elas sigam fomentando qualidade, mas com várias possibilidades abertas, né, tanto na teoria do uso quanto na teoria do valor, né, pensando nesses dois componentes. É isso. Legal. Tem uma pergunta aqui da Aida Elcuri de Paula, Madrid. Ao fazer a pergunta, quem avalia os avaliadores? Serão distintas as respostas. Por isso, a construção de diretrizes é importante na busca da qualidade do serviço oferecido pelo profissional de avaliação e tem que ser um documento referência para os vários stakeholders implicados. Acredito que a formação acadêmica é fundamental, mas, por outro lado, tem que estimular outras formas de qualificação para atingir todos aqueles profissionais que já estão no mercado de trabalho. Outra questão importante no processo de profissionalização é a institucionalização da avaliação. Obrigada e parabéns. Acho que é mais um comentário, né? E, bom, a Mariana Pereira comentou sobre o rigor ainda. O rigor é um ponto importante e fundamental para o desenvolvimento das avaliações, mas, em alguma medida, pode oferecer riscos para acessibilidade, apropriação e compreensão da avaliação por aqueles que não são avaliadores. Os parâmetros têm pensado em como tornar esse processo acessível aos múltiplos públicos, do sujeito avaliador ao coletivo periférico, por exemplo? Acho que a pergunta... alguém quer responder? Eu acho que a pergunta é sim, porque essas dimensões elas se desdobram em subdimensões e essa questão da comunicação para os diversos stakeholders está
sim tá considerada já na versão original. Carla Bronzo, isso, Rogério, mas tem o padrão ouro, uma valorização de um tipo de método como associado à robustez e rigor. Como essa questão do rigor associado ao método está posta nas diretrizes RELAC? Pois é, teve um seminário ano passado que o Max participou que se chamava Ouro de Tolo, né? Numa crítica exatamente a essa ideia do padrão ouro, né? Que também foi muito criticada pela Associação Americana, né? Há alguns anos, é um debate importante assim. E de fato, veja que presunção, né? Dizer que aquilo que você tem como epistemologia é o padrão ouro e que os outros não são tão bons quanto aquele. E que, portanto, se alguém quer estabelecer causalidade sobre alguma coisa, faça desse jeito aqui, porque todos os outros jeitos são menos precisos ou vão falsear a verdade, né? Que é o argumento do Gold Standard. E é um argumento reiteradamente já refutado, né, na teoria e na prática por N autores, né? Mas, sei lá, eu, sendo crítico aqui, tem gente também que ainda acredita que a Terra é plana. Então, acreditar que há um padrão para fazer avaliação também é comum, né? E veja, acho que há estudos incríveis no método experimental e há circunstâncias onde isso pode ser muito oportuno e interessante. E isso é indiscutível como argumento. Agora, né, o argumento de que só isso é bom, aí é um argumento que exclui todo o resto, e esse realmente, acho que por princípio da rede, né, que é um princípio de pluralidade metodológica e outras, acho que a gente vai sempre segurar. Meu segundo comentário, muito rápido para um ponto que passou aí, as diretrizes têm, tanto as da RELAC quanto as de outras associações, têm preocupação com a dimensão da viabilidade, né? Ela é tratada, ora, como a avaliabilidade, que é um conceito que aparece na RELAC, e como factibilidade e, eventualmente, como viabilidade. São três conceitos que meio que vão dizendo coisas semelhantes, e a gente seguramente vai operar com algum conceito desses, muito preocupados, quer dizer, de que as avaliações elas precisam ser interessantes, potentes, rigorosas, cuidadosas, etc., mesmo quando há muito pouco volume de recurso financeiro envolvido na história, né? Porque não se pode exatamente exigir da realidade um recurso financeiro que a realidade não tem, né? Esse também é um argumento que a gente precisa cuidar muito aqui, né? Para que as avaliações sejam boas porque são possíveis e não né, idealizá-las tanto do ponto de vista metodológico quanto do ponto de vista orçamentário, né? Acho que esse é um comentário também que eu gostaria de dizer. E, finalmente, vou lembrar que toda a discussão de diretrizes começa mesmo na argumentação que o Scriven constrói sobre meta-avaliação, lá nos anos 60. Então, essa pergunta que uma colega mandou lá, acho que a Aida Elcuri, quem avalia avaliadores? Ela é correta, porque a pergunta é mesmo essa. Bom, mas quem avalia essa prática, né? A meta-avaliação, né, o provar do próprio remédio ou do próprio veneno, é algo que está muito fundamentalmente assentado na origem da discussão sobre diretrizes, parâmetros, standards, exatamente para oferecer não só à comunidade de avaliadores, mas a outros atores que não são membros da igrejinha, a possibilidade de fazer um juízo de valor sobre o que a gente faz, né? Para se proteger da gente, inclusive, quando for o caso, né? Sendo também provocativo aqui. Mas, então, o conceito de meta-avaliação, ele está mesmo relacionado a isso que a gente está fazendo agora. E, enfim, isso dá outro webinar, né? Para conversar sobre o tema. Queria chamar a Jasmine, que está com a mãozinha levantada já faz tempo.
Jasmin, queria dizer para vocês, ela é a coordenadora do Grupo Jovem da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, tem estado envolvida nas atividades da rede já há algum bom tempo. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Queria dizer que está muito legal assistir aqui essa discussão. E pensando um pouquinho do que foi falado em termos de criar uma cultura de avaliação e o quanto essas diretrizes vêm para mostrar para diferentes atores, tanto para os avaliadores quanto para quem não sabe contratar uma avaliação, mas precisa contratar, o quanto a gente, como jovens avaliadores, novos profissionais querendo entrar nesse campo, o quanto a gente conseguiria talvez inserir nesse documento alguma coisa para que se abra esse espaço, porque tem ficado cada vez mais claro para mim, e ouvindo a experiência de outros jovens, que você pode estudar o quanto for, mas que você só vai aprender mesmo na prática. Cada avaliação é muito única, e então e essa porta de entrada ela é um pouco difícil ainda, né? Nem todo mundo, nem dos próprios avaliadores sêniores nem sempre tem essa abertura. Imagina se o demandante vai ter essa consciência, mas poderia ter. Se a gente está criando uma cultura de avaliação, né? Se a gente vai sugerir, enfim, para a sociedade como contratar uma avaliação, quais são os padrões a serem seguidos, o que valorizar ali, talvez a gente pudesse inserir algo que chamasse atenção para esse ponto. Então, fica aí uma sugestão, ou enfim, talvez a gente possa aí conversar melhor sobre esse espaço. Eu sei que os jovens vão ser incluídos nessa revisão através de um questionário, né? Se houver espaço para uma discussão, enfim, estamos aí abertos para conversar. E obrigada. Acho importante essa fala, porque ela está relacionada à profissionalização, né? A gente observa pessoas muito especialistas, com muito conhecimento, muita senioridade, e se esses especialistas não estiverem comprometidos com a formação dos mais jovens, que vão ser os futuros avaliadores, vão ser os futuros professores, vão ser os futuros líderes da rede, né? A gente se descompromete aí com uma sustentabilidade do campo avaliativo também. Acho interessante a gente pensar nisso, sim. E tem um aspecto também que é da qualidade, né? Que eu acho que, acima de tudo, essas diretrizes, elas vêm para melhorar a qualidade da avaliação. Então, como você vai ter um bom profissional se ele não tem experiência, né? Então, é isso. E oportunidades com os avaliadores, né, mais experientes são muito ricas. São, assim, de ouro. São oportunidades de ouro. Abram oportunidades, please. Ok, gente, temos 5 minutos aí do final do nosso webinário. Mais alguém com alguma necessidade de questão? Eu queria pedir a vocês para responder a nossa pesquisa. E também já vi que chegaram alguns e-mails de vocês se oferecendo para participar do survey. Muito obrigada. E eu vou colar aqui no chat o link da pesquisa. Dizer que a gente não fez isso para confundir, porque a gente sabe que o CLIR também vai mandar uma pesquisa pós-evento, mas acho que insumos de vocês aqui nessa discussão são importantes para a gente continuar. Ok? Carol, quer falar alguma coisa? Não, Rosana e Carla seguiram aqui a conversa no chat com o Rogério. É uma discussão, eu estou encantada, eu acho que a gente devia realmente fazer um outro encontro para falar sobre isso. É um debate que, bom, particularmente me
me pega, eu acho muito interessante. Então, acho que a gente já fica um convite aí, né, para a gente já pensar uma outra oportunidade para a gente seguir esse debate, tá? E no mais agradecer essa participação, eu acho que era um primeiro momento, né? Que bom que a gente teve essa adesão, a gente chegou a ter 46 participantes, né? A gente não sabia que era um tema que, né, assim, atrairia, e acho que bastante relevante, importante, e dá muita, nos estimula, né, a seguir nessa conversa, né? Isso aí. Obrigada a todos que contribuíram. Obrigada, Rogério, pela sua participação dupla agora, porque eu vejo as duas carinhas, Rogério, aqui. E é isso aí. Vamos continuando, vamos chegar no nosso destino final, que é ter esse diretrizes brasileiras aí concluído até agosto, né? Camila, quer fazer uma consideração final? Não, eu estou super acompanhando todo mundo aqui, porque minha casa de repente precisa pegar fogo, com os dois gritando loucamente, assim. Deram uma pausa no final para eu conseguir falar um tchau, assim, que consigam me ouvir além de berros. Então, desculpa o silêncio, mas estava realmente difícil, assim, de poder manifestar, mas, enfim, também essa discussão sobre o valor e ainda agora o rigor, né? E a Martina ainda faz a provocação sobre o conceito de impacto também. São discussões que têm uma disputa aí no campo sobre o que é, né? E por onde seguimos. Gostei muito da discussão também, gostei que a gente teve toda essa adesão, e também me surpreendeu bastante. E é isso, parabéns aí para a Márcia, o Rogério, que estão liderando esse processo. A gente está super feliz de ter vocês todos tocando esse tema, essa agenda que é tão importante, né, para o campo como um todo. E essa parceria do GIF com a rede é uma que, para mim, é super importante, que eu acho que a gente tem que fortalecer cada vez mais, porque eu acho que a gente tem ainda uma lacuna, tem um vão aí que separa o lado da oferta e da demanda, e que a gente precisa aproximar esses dois lados de qualquer forma, assim, tanto no diálogo como na conseguir dar difusão para os seus termos de referência, para suas contratações, como você conseguir chegar a um avaliador. Então, acho que essa aproximação é muito importante, assim, e vai com certeza enriquecer muito o campo. Estou super feliz, gente. É isso aí, só agradecer. Obrigada a todos. Aí, obrigada a todos. Um beijo, boa noite. E a gravação vai para a rede. A gente vai divulgar a gravação. Bom que a gente gravou. Beijo. Beijo, Obrigada, tchau. Obrigada. Tchau. Até mais.